Já se passaram quase 2 anos desde que a OMS decretou em março de 2020 que o mundo presenciaria uma pandemia causada pelo novo coronavírus. Apesar de que ainda não haja comprovações científicas a respeito da origem da doença, o fato é que mais de 4,5 milhões de pessoas já tiveram suas vidas ceifadas nesse tempo. O relatório mais recente divulgou aquilo que já estava sendo discutido sobre as possíveis causas da origem do coronavírus. A primeira delas é que o vírus possa ter sido criado em laboratórios chineses, já que pesquisadores do Instituto de Virologia da cidade de Wuhan foram hospitalizados em novembro de 2019, apenas um mês antes da confirmação do primeiro caso da doença. A segunda e mais provável causa, que eu até prefiro acreditar, por não ser adepto a teorias da conspiração, é de que o vírus tenha surgido em morcegos, como nos diz a reportagem do G1, principalmente por já terem sido hospedeiros de outros coronavírus no passado. E também existe a possibilidade de outro animal chamado pangolim ser o transmissor, já que ambos os animais são vendidos como alimentos no grande mercado de Wuhan, onde foi o primeiro epicentro da doença. Não satisfeito com as conclusões até então apresentadas pela OMS, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, até chegou a pressionar a organização e o governo chinês com um pedido de um novo relatório final que explicasse de fato qual é a origem do coronavírus. O que podemos concluir é que, por mais que os resultados da pandemia do coronavírus tenham sido desastrosos, muitos conseguiram tirar algo de bom em tudo isso. Os períodos de quarentena e lockdowns, como nos é dito pela revista Exame, disseram que a qualidade do ar na China melhorou muito no período do coronavírus. Outras cidades, como em Veneza, na Itália, os canais de água ficaram tão limpos que foi possível ver peixes nadando. Outro site de notícias informou que o mundo emitiu menos de 1 milhão de toneladas de dióxido de carbono por dia devido às quarentenas. O interessante é que em abril do ano passado, o Papa Francisco havia dito que a pandemia poderia ser uma resposta da natureza devido às mudanças climáticas e que a natureza não iria perdoar os danos até então provocados pelo ser humano. Ao ser chamado de herói pela revista Época, com o lançamento da encíclica Laudato Si em 2015, Francisco conseguiu, com seus esforços, influenciar a assinatura de 195 países no Acordo de Paris na luta contra o aquecimento global. O objetivo principal com esta encíclica, é claro, está em promover a imposição de leis dominicais, como nos apresenta o capítulo 6 do documento, onde afirma que a participação na Eucaristia é especialmente importante ao domingo. Esse dia, à semelhança do sábado judaico, é nos oferecido como um dia de cura das relações do ser humano com Deus, consigo mesmo, com os outros e com o próximo. O domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, que tem suas primícias na humanidade ressuscitada do Senhor, garantia da transfiguração final de toda a realidade criada. Assim, o dia de descanso, cujo centro é a Eucaristia, difunde a sua luz sobre a semana inteira e encoraja-nos a assumir o cuidado da natureza e dos pobres. Baseando-se nessa encíclica, Francisco defende o fim dos trabalhos aos domingos e também afirma que não haverá futuro se não houver leis a favor das famílias. Mas o líder supremo da Santa Sé não é o único a defender a bandeira do descanso dominical. Também em 2015, a senadora americana Sylvia Allen pronunciou um discurso dizendo que a forma de haver um renascimento moral nos Estados Unidos é ter um projeto de lei que obrigue os americanos a ir à igreja aos domingos. O interessante é que um prefeito de uma cidade do Canadá também afirmou que após a erradicação do Covid-19, tudo deveria ser fechado aos domingos para que as pessoas possam apreciar o que realmente é fazer uma pausa em suas vidas. Além de políticos, celebridades e líderes religiosos, inclusive protestantes, também têm defendido o descanso dominical, como é o caso do reverendo Ageu Magalhães, em uma entrevista dada no programa Vejam Só. Fala de algumas pandemias, né? Gripe espanhola, peste negra. Me parece que elas estavam restritas à Europa, elas não atingiam o mundo inteiro. Sem dúvida, a nossa geração não tinha passado por isso. E eu estou com aqueles pastores, pastor, que a semelhança dos antigos, sempre que acontece algo assim muito trágico, a gente pensa, Deus está disciplinando o mundo, Deus está disciplinando.
e está, de alguma forma, mexendo com a igreja. Esse é o momento, não é momento de festa, esse é o momento de a gente falar o que Deus está querendo nos ensinar com essa pandemia. Pode ser o braço do Senhor. Eu lia há pouco tempo atrás o livro do Packer, Entre os Gigantes de Deus, que é um livro que fala do período lá dos puritanos. E ele dava o exemplo de 2 pastores, pensando exatamente assim. Quando aconteceu uma grande guerra na época deles, eles pensaram, por que Deus está nos disciplinando? Que pecado nós temos cometido contra Deus? E não precisa ir muito longe para ver que o mundo evangélico de hoje, ele despreza muitos dos mandamentos de Deus, né? Inclusive a guarda do domingo, que é um mandamento esquecido. Quem é que guarda o domingo hoje no mundo evangélico? Pouquíssimos. A geração dos nossos pais e dos nossos avós davam muito valor a você no domingo não fazer nada, devotar-se às coisas de Deus. A geração atual esqueceu isso. O que é guardar o domingo, reverendo? É você focar manhã, tarde e noite em exercícios devocionais. É você focar o seu dia nas coisas do Senhor. É você participar das atividades da igreja todas. É você não trabalhar nesse dia. É você nem pensar, é você descansar sua mente, não pensar em questões de trabalho, é descansar tua mente. Então, você se devota ao Senhor o dia inteiro, você pratica obras de misericórdia, que é visitar pessoas doentes e questões assim, ajudar pessoas. E é também o descanso, né? Então, devoção, descanso do corpo e obras de misericórdia. Eu creio que a geração evangélica atual tem desconsiderado isso. Conheço alguns crentes que frequentam estádio de futebol. Em pleno domingo. Não deveria. Nós temos 6 dias para fazer as obras seculares, né? Deus, na criação, santificou o 7º dia. Nós sabemos que em Cristo, quando Cristo ressuscita, e Ele é o Senhor do sábado, Ele pode fazer a mudança, a igreja passa a guardar o 1º dia da semana, né? Então, há coisas que a gente faz em 6 dias, mas esse dia é especial para nós nos concentrarmos nas coisas de Deus. Será que isso não é uma decorrência, reverendo, esse descaso para com o domingo, uma decorrência da falta de observar o primeiro grande mandamento? Com certeza, com certeza, com certeza. Aliás, é interessante, pastor, a geração atual até teme quebrar a 2ª tábua, né? Até teme, puxa vida, eu não posso matar uma pessoa, Deus vai me punir, mas não teme quebrar a 1ª tábua. Não teme. Por quê? Porque teme mais a homens. Em um programa chamado Extraordinários, apresentado pelo Sport TV, a atriz Maitê Proença também citou o descanso dominical e disse que a Igreja Católica deveria fazer uma pressão para ter uma lei que obrigasse a todos a não trabalhar aos domingos em prol das famílias e do descanso. Hoje é domingo, a gente tá animado, Fraco né? não, Coisa boa no domingão, né? Domingão. Cláudio tirou assento. Hoje é sem sinapses. Sem sinapses. Eu não sei vocês, eu sou cristão e até o senhor descansou no 7º dia. Eu não vejo Não, e hoje tu viu que o Papa voltou a defender de forma muito enfática o que não se deve trabalhar aos domingos. Porque Então... se você trabalhar aos domingos, primeiro, você não contribui para a paz no lar, aquela almoção no domingo, etc. E também é ruim para as amizades, Exatamente. para consolidar as coisas. Esse negócio aqui é trabalho? Não. Pra mim Isso é aqui que vocês importante, pra fazem mim aqui? Porque tu faz outro trabalho além desse. Hein? Tu faz outra coisa Mas é mesmo. verdade, Faço a Igreja trabalhos Católica manuais. impõe tantas coisas Trabalhos ao braçais. governo e o governo cede. Por que a gente é obrigado a trabalhar no domingo? Por quê? Eu acho que a Esse tem Igreja que ser o Católica tema de devia hoje. Vocês fazer assinam uma pressão. vocês assinam um Você contrato é sem proibido. lei. Você Eu me precisa lembro. mesmo, pelo Você bem da assina família, contrato sem lei. pelo bem dos filhos que estão carentes de paz. Não é legal a tese pelo do bem- Papa? Eu- Não adianta Boa apitar. noite. Não adianta Sim. apitar. Olha lá, pessoal, Não adianta menor. Porque eu me lembrei de apitar. uma... Olha lá. Dormiram. Olha lá, vocês mataram É. o jogo de tédio lá. O que vocês querem? Boa noite, extraordinários, boa noite. Não teve jogo. Aí, dia sem jogo Dia hoje, sem quem nada. vai dar uma boa noite? É bem provável que você se pergunte o que tudo isso tem a ver com o coronavírus. O interessante é ver como que a ideia da obrigatoriedade do descanso no domingo está sempre ligada a uma forma de resolver crises climáticas, problemas ambientais, destruição da família, decadência moral e espiritual. Em um futuro bem próximo, uma espécie de lockdown climático, como afirma Joe Biden, presidente dos Estados Unidos,
será a solução para esses problemas. Será o recurso que os líderes globais acharão para o bem da humanidade e assim evitar uma catástrofe global. O chamado mundo cristão será o palco de grandes ações decisivas. Homens com autoridade promulgarão leis para controlar a consciência segundo o exemplo do papado. Babilônia fará com que todas as nações bebam do vinho da ira de sua prostituição. Toda a nação será envolvida. Haverá um laço de união universal, uma grande harmonia, uma grande confederação de forças satânicas, e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Assim será manifestado o mesmo poder arbitrário e opressor contra a liberdade religiosa, contra a liberdade de adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência, que foi manifestado pelo papado, quando no passado ele perseguiu os que ousaram recusar conformar-se aos ritos e cerimônias religiosas dos romanistas. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ajude o nosso trabalho, compartilhe o vídeo e vamos juntos a divertir o mundo sobre os acontecimentos finais. Deus te abençoe, eu fico por aqui e até o nosso próximo vídeo.